Ai, ai. Vou fazer um treininho hoje. Avisar pro meu camarada aqui. Daí, irmão, beleza? Como é que você tá? Qual o treino que tu vai fazer hoje? Acho que hoje eu vou sair pra fazer aí uns 5 km e tal. Bem devagarzinho e tal. Só pra brincar, só pra dar uma brincada e tal. E tu vai treinar o quê? Na real que, pô, treinei 5 km aí, eu fiz faz 2 dias atrás, né? Será que eu vou fazer um 9? Acho que 9 não, né? Acho que 9 é muito, né? Acho que tá vendo uma meia horinha de boa, meia horinha de boa eu vou fazer. Mas será que o treino já não tá muito leve? Pô, imagino que você que tá aí assistindo já deve ter passado por isso. Fez algum treino aleatório, não sabia se aumentava a distância, se não aumentava. É nesse vídeo que eu vou te ensinar. Acompanha, que agora a gente vai lá pro quadro e tu vai entender tudo sobre essa parte de volume e intensidade. Vamos pra cima, vamos lá. Então, antes de eu conseguir mostrar aí essa parte da evolução, do treino e tal e tudo mais, eu queria deixar bem claro que esse vídeo aqui ele foi feito para corredores amadores que querem evoluir a corrida de uma maneira inteligente, que querem entender como funciona e conseguem aplicar isso de uma maneira fácil e simples de entender. Porém, antes de eu explicar a parte de volume e intensidade que eu tinha comentado anteriormente, que para vocês conseguirem evoluir vocês precisam descansar o suficiente para dar outro treino, para que aí sim vocês estarem adaptados ao treinamento. Antes eu quero explicar um conceito que a gente chama no treinamento esportivo, que se chama de supercompensação, que é basicamente você dar um treino, descansar o suficiente e aí sim conseguir dar outro treino de uma maneira descansada. Pensa comigo, você aí saiu para correr 9 horas da manhã, saiu para correr 9, 8 km, 5 km, ou às vezes está começando a correr 2, 3 km, enfim, saiu para treinar. Pensa que tu correu às 9 horas da manhã, pensa que tu vai vir correr depois à 1 da tarde. À 1 da tarde tu vai estar fadigado ou fadigada, porque o treino em si te causou um cansaço, te causou uma fadiga. Então o que acontece? Treino 1, né, te causou uma fadiga, ficasse cansado, certo? Se tu vai treinar no mesmo dia ou às vezes um dia anterior, um dia depois, um treino atrás do outro, às vezes a gente não consegue descansar o suficiente. Por quê? Né, saiu para treinar às 9, depois treinou 1 da tarde, tu não vai estar com a mesma intensidade, tu não vai conseguir aplicar a mesma intensidade e não vai estar descansado o suficiente porque o treino te causa uma fadiga. E o que acontece na parte da evolução? A gente dá uma fadiga num treino, tenta descansar o suficiente para que a gente, né, aguente uma carga maior de treino, entendeu? Então, basicamente, o fenômeno da supercompensação é isso. Você treinar, descansar o suficiente para que você consiga descansar e tal, tá no mesmo nível, e depois, né, isso supercompensar, você se adaptar ao novo estímulo que você vai dar. Ou seja, no caso você, né, cansou, treinaria de novo no treino 2 mais adaptado, conseguiria dar um treino mais intenso, com mais volume, mais pesado, e depois causa outra fadiga. Só que essa fadiga agora não é aqui, agora essa fadiga é um pouquinho menor, porque tu tá mais adaptado. E aí sim, depois descansa novamente e por aí vai. Daí tu vai evoluindo cada vez mais e aguentando cada vez mais treinamento. Quando você não descansa o suficiente, a gente corta esse processo no meio do caminho. Ou seja, a gente não tem essa evolução, porque a gente treinou antes de descansar o suficiente para estar adaptado a um novo estímulo. Vamos para a segunda parte. Quando eu falo de volume e intensidade de treinamento, o que eu quero dizer na prática? Volume, quantidade de quilômetros que você corre ou em uma sessão de treino ou na semana inteira, tá? Então volume é a distância total, na verdade, de um treino ou a semana toda. Por que uma distância total? Porque pode ser, ao invés de 10 km, pode ser 10,5 km, enfim. Mas é volume semanal e volume do treino, da sessão. Intensidade é a velocidade que você corre o determinado treino, ou seja, todo treino tem uma intensidade. Ela pode ser leve, moderada, pesada, forte, extrema. E toda essa intensidade, ela é calculada em velocidade, né? Ou em ritmo, ou pace, como o famoso na corrida, que é basicamente o tempo que você leva para correr um determinado km. Então toda vez que a gente for trabalhar no treinamento de corrida, a gente tem que pensar em volume e intensidade da sessão. Tá, Thiago, como que funciona na prática?
Toda vez que a gente vai trabalhar pensando em algum objetivo, ou a gente pensa na intensidade do treinamento, em ganhar intensidade, ou seja, em ganhar velocidade, ou a gente pensa em volume, ganhar distância. Você deve ter parado para reparar que alguma vez, quando você estava correndo, estava treinando, você deve ter aumentado a distância que você correu ali, começou a correr 9 no final de semana, depois correu 10, depois correu 15, depois 16 e também às vezes correu mais rápido. Quando tu fez isso, provavelmente tu sentiu alguma dor. Por quê? Toda vez que a gente vai trabalhar no treino, ou tu aumenta o volume, o quilometragem na semana, ou tu aumenta a intensidade dos treinos da semana. Então, ó, eles sempre são inversamente proporcionais. Ou seja, quero trabalhar a intensidade, diminui o volume. Quero trabalhar o volume, diminui a intensidade. Entendeu? Agora o próximo bloco eu vou te passar como que funciona na prática no período da corrida. Então, lembrando para vocês que isso aqui é um modelo que eu uso, que é um modelo que é bom para evitar lesões e para evitar que você não faça aquilo que eu falei de treinar sem descansar, né? No caso, você consiga evoluir de uma maneira legal, de uma maneira gradual, de uma maneira tranquila, sem exacerbar muito no volume, sem exacerbar muito na intensidade. Lembra que eu te falei? Você tem que focar ou na intensidade ou no volume. Isso pensando em um mês, tá? Eu fiz um mês inteiro. Depois eu vou passar para vocês explicando durante 3 meses quando vocês colocam isso aqui, certo? Mas pensando em um mês tem 4 semanas. Eu vou botar essas 3 semanas aqui porque são 3 semanas que você vai evoluir cada semana a quilometragem de volume que você tem de treino, certo? Então, como que funciona? Eu coloquei aqui, ó, primeira semana, pensando em alguém que treina 3 vezes na semana e que está tentando fazer 10 km, ou isso aí pode ser colocado para quem vai fazer 21 e tal e tudo mais. Mas agora colocando para alguém que quer fazer um treino de 10 km. Eu coloquei primeira semana, treino 1, treino 2, treino 3. Segunda semana, treino 1, treino 2, treino 3. E terceira semana, treino 1, treino 2, treino 3. Cada número aqui representa a quilometragem. Ou seja, treino 1, 5 km. Esse 5 km pode ser intervalado, esse 5 km pode ser de diversas formas. Mas pensa só no volume, só no quilômetro total do treino. Somando a primeira semana, a gente faz 5 mais 5, 10, terceiro treino mais 7, 17 quilômetros na semana inteira, certo? Por que 19? Aqui, ó, treino 1, 6 km, treino 2, 5 km, treino 3, 8 km, somando no total 19 km, no total da semana. A gente passou 17 para 19 km na semana, né? De uma semana para outra. Por que eu faço isso? O que a gente consegue ver na prática de evolução do volume de treino de uma forma que tu evite ao máximo de evoluir? Como eu falei, isso não é uma regra, porém é uma maneira de você controlar esse teu treino. É evoluir 10 a 15% no total da tua semana. Então, saindo de uma semana para outra, evolui 10% a 10 a 15%. Ou seja, 10% de 17 seria 1,7, que seria 1 km e 700 metros. Somando 17 mais 1 km e 700 metros, colocando, arredondando aí para 15%, seria 19. Da segunda semana para a terceira, a mesma coisa. E assim de forma gradual, até que na quarta semana, para que você tenha uma semana de descanso total, você volta a quilometragem que você tinha no 17, aqui nessa semana total. Porque aqui tu completou o 10 km, certo? Aqui você fadigou. Então aqui, ó, a gente vai reduzir o volume para que você tenha uma semana de descanso. Então, 3 semanas com evolução da quilometragem total de 10 a 15% e a quarta semana com leve descanso para você conseguir recuperar todo o desgaste que você teve nessas últimas 3 semanas. Saindo dessa tabela que eu acabei de te falar, eu vou dar só uma dica, na verdade. Como eu falei para vocês, na corrida, no treinamento, não tem nada que é uma regra. Porém, esse aqui é um modelo que eu costumo utilizar bastante. Outro modelo também, pensando em volume, vamos pensar aí que você quer treinar para uma prova de 10 km. Tá treinando para uma prova de 10 km. Só que essa prova de 10 km, ela aqui seria aqui um pouquinho mais embaixo. Ela seria daqui, não seria na quarta, não seria na terceira semana e também não seria na quarta, seria na quinta semana. O que tu pode fazer que é uma estratégia bacana? Nessa terceira semana, ao invés de você correr 10 km no treino 3, você divide mais durante a semana inteira esses treinos, o volume de treino, né, a quilometragem, e aumenta muito da segunda para a terceira. Então, ao invés de tu aumentar igual a gente estava aumentando de 10 a 15%, dessa segunda para a terceira semana, tu aumenta aí cerca de 30%,
Ou seja, aumenta bastante. No caso aqui, 30% seria aí quase 4 km. Então seria aí 23 ou 24 km na semana total, né? Arredondando. Então tu jogaria aí 8 para dar 24 treinos na semana. E aqui manteria aquela mesma proporção que eu te falei. Joga aqui bem mais para baixo, diminui bastante. Para ser semanas bem tranquilas mesmo, com pouca intensidade, para tu descansar principalmente a pancada que foi dessa última semana. Isso a gente chama de microciclo de choque, que é o tempo que a gente faz, a gente aumenta muito a intensidade ou volume em uma semana só. Isso serve para geralmente dar um choque mesmo, para tu sentir mesmo a pancada do treino. Isso vai depender muito como tu se comportou nessas últimas 2 semanas, que é o que a gente falou na primeira aula, individualidade, como você reage ao treinamento. Por isso que o treino, como eu falei, não é uma regra, porém tem essas estratégias que você pode usar. Agora que você entendeu a parte de volume de treinamento e você consegue trabalhar de uma maneira que tu não exagere a distância que você corre e consiga correr de uma maneira saudável, eu vou te explicar alguns termos que você precisa saber para dar continuidade a esse vídeo e conseguir entender aquilo que eu estou falando, tá bom? O primeiro é o pace, que é basicamente o tempo que você leva para correr uma determinada distância, na verdade a distância de 1 km. Então, se você correu, por exemplo, 3 km num tempo de 15 minutos, se você dividir o tempo que você fez de atividade pela distância, ou seja, 15 por 3, vai dar 5. 5 é o pace médio que você correu. Ou seja, porque você em média correu 5, você demorou 5 minutos para correr 1 km. Então esse é o pace. Intervalado é um treino no qual consiste em você correr uma determinada distância, descansar por um determinado tempo e repetir isso algumas vezes. Então ele pode ser 5, 6, 7, 8 vezes, vai depender da quantidade que for no treino. Mas basicamente treino intervalado é intervalar uma distância, correr uma determinada distância, descansar e depois repetir isso algumas vezes de uma forma de uma intensidade um pouco mais elevada. Treino contínuo é um treino que você corre 5 km, 6, 7, 8, qualquer distância que você não para, você seja de uma forma contínua, ou seja, você não tem nenhuma parte que você para, você começou a correr, só para na hora que você parar o treino e finalizar. Não tem nenhuma pausa, não tem nenhum tipo de descanso. Treino longo que eu falo é geralmente um contínuo, né, desse, só que tu vai correr a maior distância que você tem na tua semana. Ou seja, se você correr um treino contínuo, né, e a tua maior distância for 11 km na semana, esse vai ser o seu longo, entendeu? Então é um treino contínuo, só que ele é um pouco mais longo. Então são esses 3 que precisa saber, porque são esses 3 que eu vou trabalhar a partir desse momento, tá bom? Então vamos comigo lá que eu vou mostrar aqui no quadro branco. Agora que você entendeu quais são os nomes que eu uso nos treinos intervalados, contínuos e longos, agora que você já entendeu a parte de volume, já entendeu o que é pace, eu vou te explicar qual teste eu faço para conseguir mensurar com qual intensidade eu vou dar os treinos dos meus alunos, né? Como que eu calculo isso? Esse teste aqui, eles chamam teste de 3.000 metros. Basicamente, ele é um teste que é muito simples de ser aplicado e você pode fazer em qualquer lugar. Você vai simplesmente correr o mais rápido que você conseguir, uma distância de 3.000 metros, de uma forma que seja constante. Sabe aquele nível que você corre numa mesma velocidade muito parecida, pelo menos uma velocidade muito parecida durante o percurso inteiro? Para fazer o teste de 3.000 metros, você precisa fazer dessa forma. Não pode acelerar muito, depois acelerar e depois acelerar muito. Você tem que tentar manter uma velocidade um pouco constante durante todo o percurso. A partir desse teste de 3.000 metros, você tem uma velocidade no qual uma velocidade suportável, ou seja, uma velocidade acima dela começa a ser uma velocidade mais pesada, uma velocidade mais intensa. Para você calcular essa velocidade, calcular esse ritmo, como que funciona? Vamos dizer que você tenha corrido aí 3.000 metros num tempo de 15 minutos. Nesse tempo de 15 minutos você correu os 3 km, certo? Você vai pegar esse tempo de 15 minutos, o tempo total do exercício, e dividir pela distância total, ou seja, dividir minutos por quilômetro. Isso vai dar uma velocidade de, exemplo, no caso, se você fez em 15 minutos, isso dá uma velocidade de 5 minutos no quilômetro, ou seja, isso dá o pace, certo? Tendo outro exemplo aqui, ó. No caso, se você fizesse em 18 minutos o percurso inteiro de 3.000 metros, você dividiria 18 minutos por 3 km. 18 por 3 daria 6 minutos no quilômetro. Essa seria o seu pace médio do percurso de 3 km e esse seria a referência para os treinos intervalados que eu vou explicar agora mais à frente. Deu para entender? Ah, graças a Deus.
Já falando sobre treino intervalado, vim para outro cenário, porque eu não gosto de ficar no mesmo lugar no mesmo tempo. Não gosto de ficar muito tempo no mesmo lugar, não gosto, já fui para outro lugar, já mudei aqui o ambiente, já mudei o quadro, já tudo certo, já mudei já. Por isso que eu gosto de corrida, que a gente não fica parado no mesmo lugar, né? Então vamos lá. Agora que vocês já aprenderam a utilizar o pace de referência, o pace de referência eu digo aquele pace lá do 3.000 metros, do teste de 3.000 metros. Então, tu já utilizou o teste de 3.000 metros, já sabe o teu pace de referência. Lembra que teu treino intervalado serve para trabalhar intensidade. Treino intervalado serve para trabalhar intensidade. Ou seja, toda vez que tu fizer qualquer tipo de intervalado, você vai correr acima do pace de referência, ou seja, você vai correr cada vez mais rápido, com um pace mais baixo, tá bom? Lembra disso. No intervalado, a gente tem duas distâncias. Umas que são intensivas, que elas são de 100 metros a 400 metros, ou seja, são distâncias um pouco menores, e umas extensivas que serão de 500 metros a mais de 1 quilômetro. Esses são referências que eu uso com meus atletas, que eu utilizo para melhora e progressão e melhora e desenvolvimento do treino deles, tá? E que tem dado muito certo, igual eu falei anteriormente. No treino intervalado de 100 metros a 400 metros de distância, o descanso entre um e outro nos treinos dessa distância, né, com distâncias menores, fica entre 30 segundos e 1 minuto e 45 segundos. Então o descanso entre as séries ficaria de 30 segundos a 1 minuto e 45. Já do treino intervalado mais extensivo, que seria de 500 metros acima de 1 km, ficaria em torno de 2 minutos a 3 minutos e 30 de descanso entre cada série, entre cada intervalo. Tá bom? Lembrando que o treino intervalado sempre vai ser com uma velocidade alta. E quanto menor a distância do intervalo, menor a distância do treino intervalado, ou seja, quanto menor ali 400, 300, 200 metros, maior a tua velocidade e menor o teu descanso entre cada série. E lembra? E quanto maior a distância do treino intervalado, menor a tua velocidade comparado, né, às distâncias menores, e maior o tempo de descanso, porque tu vai manter uma velocidade forte por mais tempo. O que eu recomendo no treino intervalado para quem, né, tá pensando em colocar aí no treino para realmente ter ganho de velocidade? É o seguinte: se você treina 3 vezes na semana a corrida, fica aí em torno de 1 vez na semana tu vai fazer o treino intervalado. Para quem treina de 4 a 5 vezes na semana, tu vai ficar entre 2 vezes na semana, tu vai colocar treino intervalado na sua rotina de treinamento. E para quem treina de 6 a 7, que são uma galera que realmente leva muito a sério, daí ficaria de 2 a 3 vezes treino intervalado, vai depender da semana. E ó, esse aqui é o pulo do gato, para que eu falo que você pode evoluir em 3 meses, né? Por que é 3 meses? Porque é o tempo de você gerar um novo estímulo, se adaptar a ele, dar intensidade e se preparar para um novo teste. Esse é o tempo de 3 meses que eu vou te explicar aqui nesse quadro. Nesse vídeo você já aprendeu como que é o conceito da evolução da corrida, que você precisa descansar o suficiente. Já aprendeu sobre treinos, né, intervalados, contínuos e tudo mais. Já aprendeu sobre teste de 3.000 metros, a controlar o volume de treinamento, a ter um valor de referência para o teu teste de 3.000 metros e para o teu pace, para os teus treinos intervalados. E agora eu vou separar no treino semanal, como que eu colocaria um treino semanal e como que eu colocaria um treino mensal, pensando na intensidade e depois pensando em 3 meses, tá bom? O que acontece? Quando a pessoa está treinando 3 vezes na semana, eu colocaria um treino intervalado na semana, um treino contínuo. Esse treino contínuo, lembra que era um treino leve para tu fazer, para acumular a quilometragem na semana. E o treino longo seria o treino mais longo da semana, que é para tu treinar a tua resistência e capacidade aeróbica. Então eu colocaria um treino intervalado com contínuo e um longo. 4 vezes a semana, 1 a 2 treinos intervalados. Tá? Isso dependeria da semana, que eu vou explicar aqui mais um lado. 5 vezes na semana, colocaria 2 treinos intervalados. Lembra que eu falei que nos intervalados tinham distâncias que eram menores, de 100, 200, 300 e 400 metros, e tinham distâncias maiores de 500, 600, 800 e mais de 1.000 metros? Para uma pessoa que treina 1 vez na semana no intervalado, eu colocaria na sessão treino de intensidade de 400, 300, aquelas menores, e também as maiores, na mesma sessão. Eu daria ênfase, né? Colocaria ênfase nessa... Claro que vai depender de pessoa para pessoa, tal, isso vai variar de pessoa para pessoa. Tem a parte da individualidade também. Tem a parte do objetivo, enfim, tem essas questões também de lugar, também, enfim, na parte da prescrição, quando tu vai treinar. Mas eu colocaria de preferência um treino intervalado com distâncias menores e um com distâncias maiores. Para quem treina 2 intervalados na semana, daí tem uma maior facilidade, porque daí tu pode colocar
um treino só com distâncias que são menores, tipo 10 de 400, 8 de 400 metros, 10 de 300, e outro só com distâncias maiores ali, de 800, 600, 1000, 4 de 1000 e por aí vai. Daí fica mais fácil de treinar. Então quanto mais vezes treinar, melhor vai ficar, né? Claro, isso se tu conseguir for adaptado o suficiente, igual eu tinha comentado anteriormente. Para quem treinaria 6 vezes na semana, colocaria 2 a 3 treinos intervalados, né? Colocaria 2 treinos, 3 contínuos e um longo para trabalhar a capacidade aeróbica. Como que eu penso na parte da intensidade quando eu estou prescrevendo a pessoa melhorar a intensidade? Lembra o seguinte, lembra que quando eu falei no volume, quando tu aumentava o volume de treino, tu diminuía a intensidade do teu treino, né? Então, quando a gente falava lá de diminuir a intensidade, o que acontecia? Esses treinos aqui que são de intervalado, você continuaria fazendo. Você continuaria fazendo normal. A única diferença é que tu não pegaria tão pesado. Para alguém que tem um pace de referência ali, no teste de 3.000 metros, pace 5, tu não passaria muito disso. Passaria ali intervalado de 4,50, 4,45 de pace, 4,52, 4,55, não passaria muito. Para quem está focado na intensidade, esse pace pode ser jogado lá embaixo. E lembra o seguinte, aumenta a intensidade, diminui o volume. Então, eu aumentaria a intensidade normal de uma semana para outra, da segunda semana para a terceira semana, e da terceira semana seria aquela semana de choque que eu falei. Que a mesma coisa que aconteceu lá no volume aconteceria aqui na intensidade. Diminuiria muito o volume de treinamento, a quilometragem que eu faria na semana, e aumentaria muito a intensidade dos meus treinos. Então aqui, ó, eu colocaria até mais um treino. Por exemplo, a pessoa que treina 4 vezes na semana, treina um intervalado, eu adicionaria outro treino intervalado. Aqui para uma pessoa que treina 3 vezes na semana, em vez desse contínuo, eu acrescentaria um treino intervalado de extensivo, entendeu? E outro intensivo, que é aquele menor. Então eu mudaria, eu faria essa jogada também, aqui na semana a pesada, porque qual que é o foco daqui? Trabalhar a intensidade, entendeu? Então, agora que tu consegue entender essa parte de equilíbrio, de volume e intensidade, sempre lembra, aumentou a intensidade vai diminuir o volume. Se aqui tu treinava com um volume total da semana de quilometragem de 20, aqui tu já passaria para 19, aqui tu passaria aqui para 16, e focaria na intensidade, porque esse é o objetivo que tu quer. Como eu te falei, tem que se focar num só. E o quarta semana seria uma semana leve. Essa semana leve geralmente a gente vai fazer só contínuos aí, coisa aí de corrida leve, sem fazer força, sem muita intensidade, que a gente voltaria pro volume do que a gente estava na primeira semana, sem nenhum treino acima do pace de referência lá que a gente chamou anteriormente. Quando a gente pensa em 3 meses, o que acontece? Ela varia de acordo com o objetivo, de acordo com a pessoa, de acordo com o que ela quer. Eu, particularmente, dou bastante foco na intensidade no treinamento. Vamos dizer que você é uma pessoa que já treinou 5 km, né? Treina 5 km, já faz algumas distâncias e está focado em melhorar esse tempo. O que eu faria? Primeira semana eu coloquei A aqui, porque seria a semana de adaptação, ou seja, eu começaria a colocar treinos intervalados na tua semana. Se tu treina 3 vezes na semana, eu colocaria um pouquinho mais puxado e ir aumentando ele ao longo da semana para a terceira semana dar uma pancadinha um pouquinho mais pesada. Ou seja, aumentaria mais um treino intervalo, colocaria 2 treinos intervalos na semana, entendeu? Deixaria um pouquinho mais pesado para daí no outro mês a gente já estaria em outro patamar. Voltaria nessa mesma proporção, diminuindo o volume ao longo da semana, colocando mais intensidade, às vezes aumentando a frequência de treino da semana, em vez de treinar 3 vezes na semana, bota 4 vezes na semana, adiciona mais um treino intervalado, e por aí vai. Chega na quarta semana, alivia, volta o mesmo ciclo, e a gente voltaria esse processo. Se fosse uma pessoa focada no volume, na parte de 10 km, nunca fez um 10 km, está pensando em treinar por 10 km, primeiro mês, a adaptação ao volume, faria a pessoa conseguir aumentar o volume gradualmente, sem pensar na intensidade. Depois, outros 2 meses, abaixaria o volume devagar, de forma devagar, mantendo aquele mesmo processo. Primeiro mês, volume igual. Aumenta a intensidade em cada semana, aumenta a intensidade. Depois volta para ele, aumenta a intensidade até chegar na prova 10 km. Entendeu? Como eu falei para vocês, vocês têm a base, vocês têm tudo aqui. Vocês têm um ponto de referência, vocês têm o tempo de descanso em cada intervalado, vocês têm como controlar esse volume de treino, vocês têm a base aqui. Ela muda, né? Eu aplico isso nos meus treinos, nos meus alunos, e tem dado muito certo.
Isso tem dado muito certo, tem grande resultado. E essa é uma das chaves que eu uso para evoluir durante esses 3 meses, principalmente para quem quer ter resultado rápido. É dar pancada, aliviar, dar pancada, aliviar. E assim, seguir de uma maneira saudável, né? E vai dar resultado, vai dar tudo certo. No próximo vídeo eu vou estar falando um pouco mais sobre isso e também vou estar falando sobre a parte de treino, de fortalecimento. Como você pode fazer o fortalecimento, principalmente em casa, tá? Eu vou estar bastante ênfase a quem está treinando em casa, a quem quer fortalecer para evitar a lesão, que é o nosso principal problema dentro da corrida, tá bom? Espero vocês lá, até sexta-feira. E te encontro sexta-feira lá, hein? Valeu! Fala galera, meu nome é Luiz Tissi, eu sou atleta do Safur Clube de Futebol na Espanha. Eu venho aqui agradecer ao meu parceiro Thiago Schmelzer por todo o trabalho que ele vem fazendo, vem sendo realizado aqui com ele. Estou fazendo um trabalho funcional agora no momento com ele. Começamos com um trabalho em casa, um trabalho funcional em casa no período que estava de quarentena aqui na Espanha e tudo mais. E agora que já está tudo liberado, academia e tudo mais, continuei fazendo trabalho, sigo fazendo trabalho com ele, só que já com parte de academia e com parte de treino na praia que eu estou fazendo. Também para melhorar meu condicionamento físico para a volta da temporada agora, que vai começar no próximo mês. Já voltamos os treinamentos e tudo mais. E um excelente profissional, indico a todos mesmo que puderem, vai ser 100% seguro que o resultado para vocês vai ser muito bom.